Olá pessoal, estamos aqui para a apresentação do nosso projeto integrador. Eu sou o Bruno, estou aqui com o Alan, o qual faz parte também o nosso amigo Nicolas, e estamos aqui na presença do nosso amigo advogado Dr. Arrisson Campos Werneck, especializado em Direito Público. E ele vai tirar algumas dúvidas aqui para o enriquecimento do nosso aprendizado. Pode começar, Alan. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alan, estou aqui com o Dr. Arrisson, que vai estar fazendo uma apresentação sobre o projeto integrador com o tema de ética. Primeira pergunta, Arrisson, qual foi o maior desafio ético que você tem enfrentado ou presenciou no início no exercício da sua profissão como advogado? Boa tarde mais uma vez. É uma pergunta assim, extremamente complexa de responder, porque os desafios da ética eles são constantes, né, no início da carreira, assim como todo ao longo da carreira da gente. Primeiro precisa que a gente compreenda o que se trata ética. Ética, no seu conceito, seria o conjunto de normas que regulam a ordem moral da sociedade. Dentro desse conjunto de normas, a gente tem que entender o lado objetivo, que é aquele lado que está escrito, e também o subjetivo, da convivência humana. Como se trata de convivência humana, existe a relativização que vem do meio, da criação, do local, e isso é muito importante, porque algumas atitudes, a gente fala de moral, que são consideradas imorais ou não dentro daquilo que a gente compreende como moral em determinados locais, determinados meios, são diferentes daqueles que a gente vive na advocacia ou no nosso cotidiano. Então a gente compreende, por exemplo, a dificuldade em compreender alguns colegas que orientam testemunhas, a dificuldade de compreender alguns colegas que são levianos no trato do processo, muito embora o Código de Processo estabeleça que é dever das partes agir com lealdade e boa-fé, muitas vezes não é isso que a gente vê. Talvez esse seja o maior desafio da ética, e isso vem realmente do nosso íntimo, daquilo que é a nossa criação. Eu posso dizer que a grande dificuldade, né, vamos dizer que é complexo, mas a grande dificuldade é compreender que, enquanto alguns pensam e trabalham de forma a garantir a lisura, aquilo que realmente é direito, aquilo que realmente faz parte do conceito de regras da sociedade, a gente vê alguns colegas que falseiam a verdade, falsificam documentos, alguns colegas que têm a interpretação um pouco mais extensiva da legislação, seja pela sua criação, seja até mesmo para o favorecimento de seus clientes. Então a gente vê a questão, por exemplo, onde ficaria a ética em defender um estuprador ou em defender um assassino contumaz? Isso vai com os nossos valores morais, lembrando que ética é um conjunto de regras, né, que balizam a estrutura moral da sociedade. Isso, então, não deveria ter defesa? Sim. A gente vê que dentro dos limites éticos, uma boa defesa não é só para absolver. Uma boa defesa é para que seja aplicada uma pena justa. Exatamente. É muito importante isso que você falou. E usando esse gancho aí que você usou, o exemplo de defender um estuprador, de um assassino, teve algum caso que o senhor viu, presenciou contra você ou contra algum cliente que você quer contar pra gente assim, que o senhor teve um impasse diretamente de uma ética de um cliente com a ética do senhor? Tive vários. Recentemente, uma colega juntou as nossas conversas de WhatsApp dentro de um processo como meio de prova. A gente sabe, isso está no Código de Ética, que as conversas do advogado são sigilosas e que ela jamais poderia ter feito isso. Então eu acho que essa relativização que tem sido aceita hoje em dia, tanto pelos advogados como pelo judiciário, como pela sociedade em geral, isso tem prejudicado. E a gente aí, vou voltar no conceito da ética, embora a ética seja um conceito de regras morais, a gente vê, e alguns defendem, que existe regra inclusive em presídios. Os próprios presos têm aí, vou abrir aspas, uma ética de convívio entre eles. Então, eu tive recentemente esse problema com essa colega,
Eu tive um problema, não sei se se enquadraria na ética, mas assim, uma questão minha de uma pessoa acusada de estupro, de pedofilia no Espírito Santo, e eu, como pai de 2 filhas, fiquei assim uma semana refletindo, realmente sem dormir, se eu deveria ou não aceitar esse caso, em razão dos princípios da ética moral que a gente aprendeu com os nossos pais, né, com o meio que a gente vive, e optei por aceitar essa defesa, exatamente levando em consideração isso, não a absolvição, mas que todos têm direito à defesa e que seja aplicada uma pena justa. Nesse caso específico, houve a condenação, lógico, infelizmente o nosso cliente tinha cometido os crimes, não infelizmente foi condenado, infelizmente ele tinha cometido os crimes, mas ele recebeu uma pena justa, ficou satisfeito e a defesa foi executada. Perfeito. Para concluir a última pergunta, o senhor tem alguma dica para quem está começando a advogar ou pretende começar a advogar para usar bem esses critérios da ética no exercício da atividade? Conselho que o senhor daria para quem está começando? Olha, o meu conselho é que sempre seja ético, independente daquilo que os outros advogados ou que o juízo venha permitir, ou da própria evolução da sociedade, se é que se pode chamar disso de evolução, porque não existe nada melhor do que você colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo, porque você agiu com ética dentro dos princípios que regem o direito à sociedade. Teve um ministro do Supremo Tribunal Federal, na época do regime militar, que aposentou e durante muito tempo foi considerado um dos maiores advogados, ou ele chegou a ser considerado o maior advogado vivo, o ministro Evandro Lins e Silva, que dizia que o advogado deve sempre ser ético, nem que seja por velhacaria. Perfeito. Pessoal, então aqui encerramos a entrevista com o Dr. Aço. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. A gente está aí roubando um pouquinho da sua experiência, do seu tempo. E no mais, a gente fica aí com a apresentação em sala. Boa tarde para vocês, pessoal. Boa tarde a todos.